Boa noite a todas e todos. Dou por aberto o debate público com os trabalhadores da Colurb aqui na casa. A mesa está composta por favor? É isso aqui. Desculpa. Pelo senhor Célio Viana, presidente da Associação Círculo Laranja, a senhora Vitória Lima, Gari da Colurb, e o senhor Bruno da Rosa, Gari da Colurb também. O motivo da gente fazer esse evento hoje aqui na casa é um diálogo, uma abertura entre os trabalhadores da Colurb aqui no município, servidores que encontram vários dilemas tanto da estrutura de trabalho quanto como são tratados dentro da própria categoria. Então, a gente tem essa abertura aqui para que vocês sintam que a casa é um espaço de vocês, onde a gente pode verbalizar a voz de vocês e dar mais espaço à luta de vocês. Que vocês lembrem sempre que essa casa aqui é a casa de vocês. Então, sem muita delonga, eu gostaria de passar já a palavra para o Célio começar tendo 10 minutos. Quem quiser fazer uma inscrição, pode começar a fazer a inscrição na mesa ali do lado e vai ter 5 minutos para a intervenção. A gente vai ficar intercalando entre uma fala da mesa e 2 falas do público aí embaixo, tá bom? Então, Célio, a palavra é com você, por favor. Alô. Boa noite a todos e a todas. Sou Célio, presidente da Associação do Círculo Laranja. Primeiramente, quero agradecer ao vereador David Miranda pela sua oportunidade de estar nessa luta dos garis do Rio de Janeiro. Bem, o que nós estamos exercendo aqui hoje é cidadania política. E através da cidadania política, nós podemos mudar o Brasil, a nossa cidade, e também garantir direito aos trabalhadores da limpeza urbana do município do Rio de Janeiro. O que é interessante é que, em pleno século XXI, há um retrocesso por parte da própria Colurb, no qual trata seus funcionários como verdadeiros lixo, não respeitando o trabalhador como seu maior patrimônio, que é o gari. O gari, que é amado pela cidade, que, para nós, do Círculo Laranja, ele é um agente de saúde ambiental, porque ele faz o trabalho preventivo para que a cidade não venha a ficar doente. E retrocesso porque também, desde a época de Aleixo Gari, que foi o primeiro empresário a fazer a limpeza, né, da cidade do Rio de Janeiro, ele contratou os escravos alforriados. E esses escravos, eles eram chamados de tigre porque escorria ureias, fezes no corpo deles e faziam listas brancas. E eles tinham péssimas condições de trabalho. E até hoje permanecem essas péssimas condições de trabalho com os trabalhadores da Colurb. Os trabalhadores, muitas das vezes, não têm luva, não têm um buzenguim, uniforme totalmente precarizado, aonde se coloca em risco a saúde desse trabalhador. Por outro lado, também, não se cumpre a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, um retrocesso desde a década de 70, aonde esses lixos da cidade era aterrado. E hoje continua sendo aterrado, né? Os lixões continua a céu aberto. A política de resíduos sólidos foi aprovada em 2010 e que determina que os lixões do país deveria ser fechado. E até hoje eles ainda não são fechados. Por que não são fechados? Porque tem interesses econômicos por trás disso. Além desse lixo, ele ser rico, que ele poderia ser reaproveitado, é jogado bilhões de reais no solo.
e contaminando também o lençol freático. Por outro lado, os lixos das feiras. Para onde vão esses lixos? Né? Que poderia servir de adubo orgânico, poderia ser reaproveitado. Ele é misturado com outros lixos e jogado à revelia. E com isso, quem ganha? Os empresários. Porque a Conlurb paga a esses empresários R$600 mil para jogar um lixo que foi recolhido nesses lixões. Para ter uma ideia, no estado do Rio de Janeiro se produz 17 mil toneladas de lixo por dia. E somente 3% desse lixo ele é reciclável. Ele é reciclado. Porque não existe uma política de sustentabilidade, né? Agora, falando sobre as condições de trabalho dos garis, né, que são várias denúncias, existe um assédio moral que é praticado dentro da Conlurb, que ele vem também da época de Aleixo Gari, sobre a questão do regime escravocrata, que impõe muitas das vezes o trabalhador a aceitar ordens absurdas, né? E o trabalhador no passado, vereador, ele era obrigado a trabalhar um domingo sim e um domingo não. Um feriado sim e um feriado não. E ele não poderia faltar esse serviço. Porque se ele faltasse o serviço, ele sofreria uma punição de 3 dias. Quando o trabalhador sai na luta em 2014 e conquista 100% de horas extras, esse trabalhador, ele passa a ser limitado a trabalhar os domingos e feriado. Ou seja, o trabalho deixa de ser essencial. E isso acarreta um prejuízo não somente para o trabalhador, mas para a cidade. Porque o lixo fica acumulado, a cidade fica feia. E também, às terças e segundas-feiras, há um acúmulo de lixo onde o trabalhador ele fica sobrecarregado com seus serviços. Então, é necessário que o trabalhador ele volte a trabalhar nos domingos e feriados, para que ele possa garantir a limpeza da cidade, para que exista mais turismo, né, que as pessoas possam se alimentar nos restaurantes, e não fazer com que o trabalhador venha sofrer com essa política de austeridade do prefeito Marcelo Crivella, aonde atinge principalmente os servidores do município. Não atinge aqueles que exercem seus cargos comissionados. A esses permanece com os seus salários altíssimos, né? Eu também, nós do Círculo Laranja, temos propostas, né, de emenda, que estamos aqui em parceria com o vereador David Miranda, para apresentar, né, porque não é justo os trabalhadores da Conlurb trabalharem nas portas dos cinemas, dos centros culturais, e não ter acesso à cultura. Então, nós queremos que os trabalhadores da Conlurb tenham direito à meia entrada nos cinemas, né? Que isso seja uma lei, porque cultura não é favor, é direito, e esses trabalhadores precisam de cultura, né? Temos também a questão de transformar o trabalhador gari em agente de saúde ambiental. Por quê? Porque os garis, eles não são sobrenome de um francês, não querendo desmerecer os franceses, mas os garis são agentes de saúde ambiental. Nós gostaríamos que o trabalhador se tornasse agente de saúde ambiental, porque limpeza é uma questão de saúde, né? E o trabalhador, quando faz limpeza na cidade do Rio de Janeiro, ele leva a saúde para a população. Nada mais justo do que isso. Por outro lado, desde 2014 até os dias atuais, do prefeito Marcelo Crivella, os trabalhadores vêm sofrendo retaliações, perseguições e demissões. E nós queríamos que também se transformasse em lei, né, que o trabalhador da Conlurb, ele tivesse a ampla defesa do contraditório, e que ele não fosse demitido de forma sumária, de forma covarde, através de perseguições. Da mesma forma que é demitido os trabalhadores estatutários, esses trabalhadores da Conlurb, que são funcionários públicos, né,
ainda que seja regido pela CLT, mas administrado pela prefeitura, eles deveriam e devem sim ter a ampla defesa do contraditório e não ser demitido covardemente, e que a gente sabemos que muitas das vezes esse trabalhador, ele pena, porque nós sabemos que a justiça, ela não foi feita para pobre, não foi feita para negros, mas foi feita para ricos, né? A outra questão é que hoje a Colurb, ela exerce funções dentro das escolas públicas, né? E recebe altíssimo salário da Secretaria de Educação, recebe altíssimo salário também da Secretaria Municipal de Saúde, porque os garis também exercem suas funções na limpeza dos hospitais. Mas nas escolas municipais, existe um profissional que substituiu as merendeiras. Esses profissionais são chamados de APAs, agentes de preparo de alimento. E esses profissionais, eles não recebem nem insalubridade e nem tampouco recebem periculosidade. Então é interessante que esses profissionais, eles têm esse direito, porque eles correm sério risco de explosão, né? Falta equipamento também de proteção individual, trabalham em locais, muitas das vezes, precarizados. E tem os vigias da Colurb também, que não recebem nem insalubridade e nem periculosidade. A maior parte dos vigias da Colurb, eles se transformaram em vigias porque eles sofreram um acidente de trabalho, eram garis, recebiam salubridade. E com isso, eles foram remanejados para ser vigias. E com isso, eles também perderam a insalubridade, perderam o direito, né, de ter esse benefício. E eles, muitas das vezes, estão dentro dos estabelecimentos expostos ao lixo. E que isso acarreta a saúde desses trabalhadores. Nós, do Círculo Laranja, somos um movimento autônomo, um movimento construído pelos garis. Eu sou o único trabalhador demitido da Associação do Círculo Laranja, né, que o meu processo ainda se encontra na Justiça. Sabemos que isso tem cunho político, mas para deixar claro que o restante da diretoria são funcionários da Colurb, né, que nós temos o direito, sim, de ter uma associação, e nós sabemos que existe muita retaliação por parte dos gestores de não permitir que uma associação que tem o CNPJ reconhecido juridicamente leve informações aos trabalhadores. Porque não interessa para os gestores da Colurb que o trabalhador venha obter informações para adquirir conhecimento e lutar pelos seus direitos. Nós continuaremos na luta, nós continuaremos batalhando, continuaremos lutando contra esse sistema arbitrário. Essa questão também que eu falo da escala de serviço, domingos e feriados, que cortaram dos trabalhadores e que vem prejudicando a cidade com o acúmulo de lixo, os trabalhadores, eles são escolhidos de forma bem seletiva, né? Aqueles que combatem a arbitrariedade, esses não têm o direito de trabalhar os domingos e feriados para ganhar os 100% de horas extras, né? Então, eles vão selecionando aqueles que eles têm maior apreço, aqueles que reproduzem, sem querer, o papel do opressor. Então, nós queremos uma Colurb humana, uma Colurb justa, uma Colurb que venha valorizar o seu maior patrimônio, que é o trabalhador do Rio de Janeiro. Os garis estão sempre dispostos a fazer a limpeza, são sempre solícitos para a sociedade, e nós queremos respeito e queremos reconhecimento por parte desta casa, e que haja uma fiscalização maior por parte dos vereadores, porque sabemos que muitas gerências são locais totalmente insalubres, onde deixam os trabalhadores expostos a sofrer com sua saúde. E, para fechar, gostaria de informá-los que os trabalhadores hoje estão trabalhando no Rock in Rio. Muitos desses trabalhadores estão passando uma série de dificuldades. Eles vêm fornecendo pão mofado, né? Fornece água quente para esses trabalhadores.
Existe hoje, dentro do Rock in Rio, containers de excelência novos, mas no dia a dia do trabalho do trabalhador, falta muita coisa para mudar, uma precariedade total, aonde o trabalhador fica exposto e a cidade só perde. Queremos uma Colurb onde o trabalhador seja valorizado, porque a cidade ama os garis amam a cidade e queremos ser bem representados quanto sociedade. Muito obrigado, Célio, pela sua contribuição. Eu fiz a abertura um pouco rápido, que eu acho que tinha necessidade de a gente ouvir essa abertura do Célio. Com certeza ele conseguiu colocar a gente num panorama do que tem acontecido bastante. Quem são esses agentes de saúde e de ambiente aqui da nossa cidade e a batalha de vocês. Todos vocês estão bastante familiarizados com ele, né? Eu queria também deixar claro que a gente fez o convite para a prefeitura, para ter a prefeitura aqui, e eles não vieram. A gente chamou também o presidente da Colurb, e que eu quero que fique aqui gravado, que não é possível continuar tendo uma prefeitura dessa, que esses caras continuam correndo do debate. A gente está chamando aqui na casa, e não estão respeitando o vereador aqui, não estão respeitando os trabalhadores da cidade. Então, que o presidente da Colurb saiba que essa casa aqui vai estar vigiando ele, e melhor ele saber que isso aqui vai estar. Agora eu queria passar a palavra para o senhor Fábio de Toledo, Gari, que dispõe de 5 minutos, tá, Fábio? Obrigado. Alô? Pode? Pode. Boa noite, companheiros. Boa noite, vereador, Célio, Lu. A todos os companheiros que estão hoje aqui presentes nessa plenária, que é muito importante para a gente. Pelo seguinte, vereador, vou contar uma história bem rápida para a gente poder passar legal. O que acontece? É um resumo da minha vida antes de entrar para a Colurb. O meu padrasto era um chefe de família. Ele ganhava um salário maravilhoso, que fazia com que desse para poder ter o sustento dentro de casa e o direito de poder ir e vir tranquilamente, sem ninguém olhar para ele e falar: nossa, tem condições esse homem. Aí o que aconteceu? Eu falei: vou trabalhar na Colurb também. Vou trabalhar na Colurb. E desde aí, o meu pensamento foi trabalhar na Colurb. Quando eu cheguei, fiz o concurso, passei no concurso da Colurb. Eu falei: graças a Deus, minha vida vai mudar. No primeiro dia, eu fui recepcionado por um trabalhador. Ele falou para mim assim: bem-vindo ao inferno. E o encarregado virou para mim e falou assim: ó, não escuta o que os indignados estão falando. O que os indignados estão falando, eles estão de mal com a vida. Passou-se um ano, eu percebi o que realmente aquele trabalhador falou era verdade, que eu estava no inferno. Essa era a grande realidade. E o que acontece? O dia a dia foi passando, e hoje nós temos uma empresa top de linha, conhecida mundialmente, certo? Que mostra um espelho para a sociedade de maravilhosa. Realmente, eu conheço ela como maravilhosa, porque eu, Fábio Gari, trabalho na Ilha do Governador, represento um serviço de qualidade para a sociedade do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Sabe por quê? Porque eu faço valer o que eu faço de melhor, que é trabalhar em prol da sociedade, como agente de saúde ambiental, como a gente titula no Círculo Laranja. E o que acontece? Hoje, daria para os nossos gestores entender o lado do Gari. Eles entenderiam sim. E o que acontece? Quando estourou a greve de 2014, aí eu falei: maravilha, é uma coisa para a gente poder encabeçar. Estourou com o nosso companheiro Célio, com o nosso amigo Bruno aí, que está hoje aí na plenária também, certo?
Foi uma coisa maravilhosa, mas cada um tomou um rumo diferente. E a gente acompanha a quem nos ajuda. Hoje estamos na instituição Círculo Laranja, que acompanha o Gari, o seu dia a dia, cobra dos nossos gestores. Mas sendo que quando a gente cobra dos nossos gestores, sofremos represálias. Quando fizemos o vídeo agora, que estourou com quase 200 mil visualizações no YouTube, internet, vai dentro, universitários olhando isso, o que aconteceu? Alguns companheiros nossos aqui que fizeram o vídeo foram perseguidos e punidos. Como eu, que sou um trabalhador que não falta, não meto atestado, não boto laudo, o que eles não tinham o que fazer comigo. O mínimo era me oprimir. De que forma? Tirar o meu único militante que tinha comigo, que era o único Silvanei, o rapaz que transferiram ele para a noite, um rapaz que mora em Cabuçu, depois de Gramacho, depois de Xerém. Esse menino pegava 5 horas da manhã, chegava no trabalho 5 horas da manhã, ele iniciava o serviço dele às 6, saía às 2h20, e o que aconteceu com esse trabalhador? Foi transferido para a noite, para a madrugada. O que aconteceu com esse rapaz? Esse rapaz ficou doente, trabalhando na BA de madrugada. E um bom servidor, um bom trabalhador. Por uma boca só, o Jardim Guanabara, a área mais nobre, que se chama Quebra-Coco, sente a falta desse trabalhador hoje. Porque as ruas se encontram imundas. Porque um único trabalhador fazia um serviço de 10 garis. Um único trabalhador fazia serviço de 10 garis. E o que acontece? Esse trabalhador hoje ele não está aqui presente por retaliação. Não bota a cara, porque vamos te perseguir. Mas eu não tenho nada contra a Conlurb. A minha intenção aqui, com o Círculo Laranja, é mostrar para os nossos gestores que nós estamos procurando o bem-estar do próprio trabalhador, que quer ver o seu bem ideal, é levar o seu pão de cada dia para casa. E o que acontece? Eles nos negam essa vista, e viram as costas para a gente, em vez de entender o nosso lado, eles não querem entender o nosso lado. A gente só quer ser reconhecido, o mínimo que seja, mas eles viram as costas para a gente. Hoje, nós viemos aqui para falar com o Senhor, até outras coisas. Amanhã vai ser um comentário, e as perseguições vão continuar, como já me perseguiram, como eu estou diretamente ao Senhor. E o que acontece? Amigos, hoje é um dia muito importante. Se todos os trabalhadores da Conlurb estivessem aqui hoje, para poder ver esse ato, como nós estamos reivindicando direito, não é para mim não, gente, não é para mim, é para todos nós. Sabe por quê? Porque é lindo você ir trabalhar, voltar com satisfação e retornar no dia seguinte. Imagine o trabalhador que é oprimido, 8 horas por dia. Imagine o trabalhador, ele não consegue trabalhar, vereador. Quando você é oprimido no seu âmbito de trabalho, ele não consegue produzir, ele não consegue estar de bem com a vida. E o que acontece? Eu estou sendo oprimido porque o seu companheiro não está trabalhando nos domingos. Como eu conquistei em 2014 o direito de poder trabalhar domingos e feriados para poder ganhar uma condições melhor, eles retiraram esse meu benefício. O que isso fez? Fez com que a minha renda caísse e eu me endividasse. É triste dizer para o senhor, porque o meu filho chegou para mim e falou assim: pai, comprou uma maçã para mim e eu não tinha algum centavo para poder comprar essa maçã para ele. Eu cheguei para um gestor, eu falei a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Eles falaram que ia resolver a minha situação. E o que aconteceu? Eu estou sem poder trabalhar os domingos. Então, eu não tenho raiva da Conlurb. Eu só quero entendimento da parte deles.
A gente quer uma companhia que não precise privatizá-la. É só um entendimento de classe. Olha o que aconteceu com a SEDAI. Não precisaria nem acontecer com a SEDAI, o que está acontecendo. Mas eles precarizam as empresas para lá na frente vendê-las. Seria uma coisa maravilhosa se todo mundo andasse no mesmo caminho, uma reta só. Então, não é uma indignação. É um ato de entendimento, de classe, de patrão com empregado. Então, eu queria deixar esse meu indaga, né? Essa minha indaga, que a gente pudesse chegar num patamar de entendimento. E desculpa aí, gente, a gente precisa, às vezes, de repente, soltar, porque fica agarrado, fica no pensamento. A gente tem tanta coisa para poder falar, mas a gente sabe que tem outros companheiros que gostariam também de falar, tá bom? E desculpa vocês. Força, estamos juntos, certo? Círculo Laranja, obrigado a oportunidade, vereador David Miranda, os companheiros que estão presentes na plenária também, as pessoas que estão filmando e ajudando. Obrigado aí pela oportunidade, tá bom, gente? Então, muito obrigado pelo relato, e é chocante como a gente vive essa situação aqui, os trabalhadores não poderem estar aqui hoje por causa do que acontece dentro da empresa hoje em dia. Isso da perseguição com os trabalhadores não é a primeira vez que a gente escuta aqui, mas o máximo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Já amanhã mesmo eu vou entrar em contato com o prefeito para saber exatamente essa situação, porque eu tentei, eu pessoalmente, entrar em contato com o Gustavo Pupi e ele não deu resposta, nem por e-mail, nem por ligação. Isso é um absurdo, nem se posicionar quando um vereador da cidade do Rio de Janeiro procura ele e ele simplesmente não se posiciona. Então, vou diretamente à fonte, vou falar com o prefeito sobre essa situação e a gente quer escutar mais relatos de vocês, porque essa noite aqui é exatamente para isso, para escutar todos vocês. Agora, o Vilmar Torres, a senhora Vilmar Torres, jornalista. Senhor. Que dispõe de 5 minutos. Pessoal, uma boa noite para todos. Viva os garis, viva a Conlurb, viva a luta que se inicia aqui e que só é o começo, porque muitos outros virão para o Círculo Laranja e nós desenvolveremos as mais importantes lutas, juntando o gari, juntando o rodoviário, juntando os trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, para podermos barrar tudo quanto nós pudermos barrar aqui na nossa cidade. Gostaria de saudar o querido companheiro, vereador David Miranda, que junto comigo faz parte do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, do qual eu muito me orgulho de ter o senhor vereador, querido camarada, junto nessa luta importantíssima que estamos desenvolvendo e travando. Tenha meu carinho, meu respeito, minha admiração. Queria saudar também os companheiros professor Josemar, lá de São Gonçalo, mas principalmente do estado do Rio de Janeiro, que da mesma forma, independente de mandato ou não, desenvolve um dos mais importantes trabalhos num município difícil e complicado como o de São Gonçalo. Quero saudar o companheiro Honorinho pela sua grande e importante visão política e saudar a minha querida amiga Rosângela, que eu encontro todo dia nas ruas da Urca, nas ruas de Botafogo, desenvolvendo cada vez mais. E o pouco que eu conheço é do diálogo que eu tenho com os garis, do aumento de número de ruas, que se antes eram 4, passou para 6, é 8, é 10, é 12, e tome-lhe de chicote em cima do trabalhador, tendo que cada vez mais limpar o maior número de rua no espaço de tempo que antes era única e exclusivamente
para uma quantidade de 8, agora tem que ser 10, 12, 14, 16. E aumentando cada vez mais a carga de trabalho, sem que dê à prefeitura o devido respeito, a ética, a dignidade a esse importante trabalhador, que desenvolve um dos mais importantes trabalhos, que é o da limpeza, essa limpeza tão importante e necessária, que tem que ser feita no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. A limpeza contra a corrupção, a limpeza contra a ganância que pega e faz com que o rodoviário tenha cada vez mais um tipo de vida, pior, tendo que dirigir e cobrar, tendo que pegar e cumprir metas estressado, que vocês talvez nem possam imaginar. E nós, Célio, grande querido Célio Gari, que com sua honradez e sua luta está tendo que desenvolver um processo jurídico em função da sua demissão, absurda demissão, única e exclusivamente porque estava defendendo os companheiros, única e exclusivamente porque estava defendendo uma Conlurb aberta para os trabalhadores, para poder ter democracia, ter liberdade, discutir. E essa é a questão maior que cada vez mais os trabalhadores de todos os setores têm que entender, porque eles estão aí oprimindo. Você entra dentro do metrô, tem um cartaz lá, é ilegal vender o camelotar, vender o chocolate lá. Ilegal é a fome, é o desemprego. Ilegal é o absurdo desses bancos que cada vez mais estão lucrando em cima da miséria do povo. Todo mundo no cheque especial, no cartão de crédito, a barbárie podendo pegar qualquer um de nós ali na esquina, porque está aí os assaltantes cada vez mais desempregados, desiludidos, sem esperança, sem nada na cabeça, fazendo bobagens. E essa situação foi criada pelo PMDB, pelo PSDB, pelo Partido Popular, pelo DEM do Rodrigo Maia. E nós estamos nessa luta para travar a melhor luta, que é a luta política, porque é a política que organiza a sociedade. Mesmo que nós não queiramos, é a política, junto aos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que determina o preço do pão, do feijão, do arroz, da passagem, de tudo. E eu sinto-me cada vez mais forte, ao lado dos homens éticos, daqueles que lutam no Partido Socialismo e Liberdade, do Chico Alencar, do Marcelo Freixo, do Eliomar, do David, do Tarciso, de todos, porque cada vez quanto mais a luta se desenvolve, mais aqueles que procuram se aproveitar têm que sair, porque não é local de aproveitadores o PSOL. PSOL é local de luta, daqueles que querem enfrentar, olhando no olho cada um. Pessoal, pegando agora o final do meu tempo, eu vou falar a respeito de determinadas propostas que eu tive, que eu escrevi, para a gente poder dar continuidade, vocês refletirem a respeito, para a gente poder encaminhar. Há uma luta de fundamental importância, que é manter as pessoas vivas para que o Crivella possa cuidar. E os restaurantes populares, aonde o povo mais pobre, mais humilde, pode fazer uma alimentação a R$2, estão todos, bem dizer, fechados, só funcionando de Campo Grande e de Bangu, e uma promessa do terceiro ser aberto em outubro, que é o de Bom Sucesso. E segundo eu sei, o Crivella só pegou 3 para sua responsabilidade, Campo Grande, Bangu e Bom Sucesso. Os outros 5 estão na mão do Pezão, principalmente o Herbert de Souza, da Central do Brasil. E nós vamos ter que desenvolver alguns tipos de luta de forma inteligente, para a gente poder dar publicidade a essa luta contra o corte do 14º salário, que o Crivella está doido para tirar do trabalhador, e a questão da privatização da Conlurb. Então,
A ideia é nós fazermos uma ação lá no restaurante Heber de Souza, um lanche comunitário, chamando os familiares de todos os garis, num domingo, uma coisa do tipo, divulgar na imprensa junto com o nosso querido e importante vereador David Miranda. Depois dali, nós irmos até o Sambódromo para dizermos, e eu tenho muito respeito pelo Gari Sorriso, porque ele cumpriu um papel importante e cumpre um papel importante, quando o povo aplaude o Gari lá no Sambódromo. Isso não é nenhuma defenestração, não é nada, mas nós temos que mostrar também que não existe só aqueles que limpam aquele sambódromo naqueles dias de festa do carnaval. Existem aqueles que limpam as feiras, o peixe, que pega lá as frutas podres, que entram lá para cortar as árvores, arriscam suas vidas, porque a Light cada vez menos está acompanhando a Conlurb para fazer o trabalho que ela deveria fazer e não faz, porque ela foi privatizada e só soube prejudicar o trabalhador da Light. Então, é feito tudo na base do chicote. Sabemos a influência que a vereadora Leila do Flamengo tem em função dessa politicagem chula e barata. Sabemos o quanto que determinados vereadores, porque foi dado para o Jorge Felipe, do PMDB a Conlurb, no sentido de fazer a composição aqui da casa, para eleger o presidente, então foi feito um arranjo, concluindo. Nesse sentido, pessoal, a outra questão relacionada a essa luta também é ir para a porta das escolas públicas uniformizados e falar com as crianças a respeito de ecologia, de ética, de dignidade, para mostrar quem realmente vocês são. E incentivar a população a lutar pela reabertura dos restaurantes populares, ligando para o 1746 e dizendo: eu quero a reabertura dos restaurantes populares. No momento oportuno, vou estar junto com o Célio no Círculo Laranja, estou totalmente à disposição para a gente poder pegar, debater, conversar, tirar propostas aí mobilizadoras, e coloco-me totalmente à disposição de todos, em especial da minha querida Rosângela, minha vizinha de dia a dia, né? E quero desejar a todos vocês muita paz, muito amor, muita felicidade, muita prosperidade e muito tesão, para que possamos cada vez mais lutar por uma sociedade digna, fraterna, igualitária, e vamos em frente. Viva a Conlurb, viva o Gari, viva o trabalhador brasileiro! Enquanto o companheiro falava ali, eu tomei a liberdade de mandar uma mensagem para o líder do governo Messina, já explanando sobre a situação da não resposta que eu não obtive do presidente da Conlurb, e ele falou que as coisas vão mudar. Ele me mandou uma mensagem agora falando que essas coisas vão mudar até terça-feira. Então vamos aguardar essa posição do governo para ver exatamente se a gente não vai conseguir ter um diálogo com eles da próxima vez. Agora eu queria passar a palavra para a Vitória Lima. Ela é uma gari também, e ela é uma mulher trans que procurou o nosso mandato esse ano porque ela vem sofrendo transfobia dentro da Conlurb. A gente conseguiu fazer uma matéria muito grande no Globo mês passado, demonstrando esses abusos que a empresa tem feito contra ela. Acho que foi uma grande vitória. Ainda estamos no meio do caminho, tem muitas mais coisas que a gente tem que fazer e está continuando lutando aí, mas é muito bom a gente poder estar com esse espaço aqui e escutar a história da Vitória. Vitória, por favor. Bom, boa noite. Não sei se todos me conhecem ou não. Sou muito boa para falar em público, não. Mas vamos lá. Bom, gente, eu entrei na Conlurb em 2014. Foi a maior felicidade da minha vida, porque eu pude bater no peito e falar: eu sou concursada. Mas, como meu companheiro ali, recebi aquela linda palavra: bem-vinda ao inferno. Tudo começou bem, até que minha vida realmente virou um inferno. Não sei se todos sabem, foi como o vereador falou, eu sou uma mulher transexual. Para quem não sabe, eu nasci num corpo de um menino e sempre fui uma mulher.
Então, hoje eu faço tratamento através de hormônios e sou uma mulher, isso que importa. Passei por alguns problemas com a empresa devido ao uso do banheiro, porque devido a ter um corpo feminino, uma feição feminina, eles queriam me botar para me trocar junto com os homens. Ouvi gracinha, ouvi piada. As várias vezes fui humilhada por humilhações verbais dentro do banheiro. Ouvi coisas do gerente desagradáveis, do tipo, você é homem, você vai usar o banheiro dos homens. Então foi um período assim que foi desgastante, ainda mais que na época o gerente, ele é uma pessoa que me viu quando eu era criança. Ele é amigo da minha família. Ele acompanhou meu nascimento todo e o meu crescimento. E isso foi o que mais me doeu. Tive apoio de muitas colegas de trabalho, devido a 3 senhoras que não aceitaram muito, teve essa repercussão toda, procurei a defensoria. E depois que eu resolvi lutar contra a empresa para me manter o que eu sou, eu ouvi coisas de agente do tipo que eu era uma aberração aos olhos de Deus. Passei a sair de casa, a trabalhar de carro, já ia uniformizada, já voltava uniformizada. Eu não tinha o direito de tomar um banho ou me trocar. Eu trabalhava debaixo do sol quente. Eu era da Capina, trabalhava no aterro do Flamengo. Para mim, ir no banheiro, eu procurava restaurante, procurava banheiros da praia. Era o direito que me cabia. Era quem me respeitava até então. Porque no meu local de trabalho eu não tinha o respeito. Fui transferida, morando em São Gonçalo. Me passaram para Marechal Hermes e 15 dias em Campo Grande. Acordo 3 horas da manhã. Saio às 4 para chegar às 7. Saio do trabalho 3h30, vou chegar em casa lá para as 7 horas da noite. Na minha nova gerência, fui recebida por um gerente que simplesmente disse que ele não tinha culpa de eu ser assim. Eu escolhi ser assim. Meu lugar não era ali, meu lugar era numa esquina. E até hoje eu venho sofrendo. Tive agressões verbais de companheiros, garis também. Tive depressão, 2 tentativas de suicídio. Infelizmente, voltei. E depois disso, eu tive meu cartão de ponto rasurado, devido ao meu médico me colocar interna, porque eu não tinha condições de ir para uma rua. Eu tomo 5 antidepressivos por dia, eu tomo 2 remédios, 2 calmantes, no qual eu vou dormir lá para umas 10, 11 horas e eu tenho que acordar às 3. Por muito tempo já perdi o ponto, porque eu apago dentro do ônibus, devido aos remédios. E crise sempre teve. Ouvi várias coisas dentro da companhia, como a própria médica do trabalho, quando eu voltei do INSS, ela virou na minha cara, e uma coisa que eu não esperava de uma médica do trabalho, não foi nem agente, não foi gerente, foi uma médica do trabalho virar para mim e falar: se você sabia que ia ser assim, por que fez um concurso? Então, assim, é coisas que eu venho passando, entendeu? Coisas que eu venho tentando superar com a ajuda do vereador David Miranda, com a ajuda da sua equipe, que vem me ajudando muito. E, assim, tentando ter força a cada dia, porque, assim, estou no meu 2º afastamento. Essa semana, minha psiquiatra me afastou mais uma vez, porque na semana passada eu sofri mais uma agressão verbal, porque eu uso um banheiro que é só meu, mas todo mundo usa. Eu costumo falar que é o banheiro do deficiente, porque só deficiente pode usar. Porque eu sou diferente. Eles me acham diferente. E assim,
tive uma discussão onde todo mundo acobertou também o gari e tentaram abafar. E, assim, é coisas que eu acredito que tenha que acabar na companhia. Porque, às vezes, a gente ouve coisas de gerentes e gerentes que estão ali por indicação. A gente estudou, a gente correu, a gente se matou. Muitos aqui capinaram, eu não cheguei a capinar. Para um gerente que foi indicado, caiu de paraquedas, falar tudo o que fala, eu sei o que eu ouvi, eu acredito que mesmo vocês, sendo normais, como todos dizem, também já ouviram muito. Então, assim, isso tem que acabar. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigada a todos. Parabéns, companheira. A sua resistência, a nossa resistência. Você pode contar com a gente sempre. A gente sempre vai estar aqui para vocês. E para todos vocês, todo mundo que tiver uma história, precisar de atendimento jurídico, vocês podem contar com o nosso mandato. A gente vai poder fazer a assistência que é necessária para vocês, porque a gente é uma ponte exatamente aqui. Exatamente, é uma forma completamente diferente de fazer política que a gente quer fazer. É uma construção que a gente quer fazer a cada momento para exatamente não ter, exatamente depois, a não ter uma organização para a luta e não ter quem vai cobrar. Agora a gente tem sim, tem um pé aqui dentro. O Célio concorreu nesses últimos 2012 e 2016. Infelizmente, a categoria não conseguiu colocar um gari aqui dentro para representar, mas vocês têm representatividade agora sim aqui dentro da casa e pode utilizar o nosso mandato como uma ferramenta de vocês mesmo. O próximo orador inscrito é o Felipe de Oliveira Gari, que dispõe de 5 minutos, Felipe. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Obrigado, David Miranda, aí, pela essa oportunidade aí, pela essa parceria que vem sendo feita com os garis, né? Com toda a categoria, né? Que não são só garis, né? Uhum. Gostaria de me apresentar. Eu me chamo Felipe de Oliveira, tenho 34 anos, trabalho há 10 na área da Zona Sul, na qual eu percorri Leblon, Ipanema, Jardim Botânico e a gerência da Rocinha, onde agora estou de mudança para a Rocinha, né? Para morar próximo da minha família, depois de muitos anos morando na Zona Oeste e tendo muita dificuldade, como todos que moram na Zona Oeste, moram na Baixada, né? Que eu sou a maioria, né? Morando na Zona Oeste, tem muita dificuldade de chegar no trabalho, né? Eu estou há 10 anos na empresa, né? E quero aqui, com essa oportunidade, né, poder falar algumas dificuldades da área que eu trabalho. Hoje em dia, eu já rodei 7 horários que tem na Conlurb, por questões de perseguição. Já rodei as 4 gerências e já rodei N setores. No momento eu me encontro na coleta, né? Aquela galera que corre atrás dos caminhões, né? Que caminham, corria, né? Que agora, graças a Deus, é proibido correr, mas ainda acontece ainda essa irregularidade. E temos que correr devido, para não ficarmos 8, 10, 12 horas trabalhando, né? Que é muito lixo, né? E botar aqui uns dados aqui das coisas que acontecem comigo, né? Eu dou 3 viagens por dia, no qual o total dessas 3 viagens totalizam 20 toneladas. Normalmente teriam que ser 4 garis, né? Quando a gente consegue ter 4 garis, por causa da déficit de funcionários, cada um carrega 5 toneladas por dia, que acarreta 30 toneladas por semana. Eu às vezes me comparo, né, a um atleta, né? 30 toneladas por semana. Eu caminho por dia, quando era permitido correr, ou havia necessidade de correr, eram por dia 10 quilômetros. Hoje em dia eu caminho 10 quilômetros e 5 toneladas por dia. Quando um colega, por questão física, tem algum problema, aí somos 3. Aí você divide 20 toneladas por 3, aí alguém faça a conta aí depois e vai saber, né? O tanto de dificuldade que é, né?
E isso ocorre com botas ou que calçados, né, irregulares, né? Todo mundo, sei lá, que de alguma vez já caminhou ou correu, sabe que deveria existir um calçado adequado, né? O nosso são botas precárias que quando não apertam demais, elas estão frouxas. Que quando tem enchente, né, tem algum tipo de chuva e os bueiros não dão conta, porque não dão conta, né? A gente tem que trabalhar com o pé molhado, com risco de tomar um choque. A gente trabalha com a capa que molha a gente todinho, né? Que não serve para nada. Nesses 10 anos só tive 2 capas na vida. E as 2 foram embora, porque não aguenta. 10 anos, 2 capas. Eu trabalho com luva que passa todo tipo de líquido. O famoso churume, né? Ali tem urina, ali tem fezes de rato, humana, vários tipos de objetos contaminantes, né? A deixar até um alerta, né, para a população na questão da separação do seu lixo, né? Que muitas das vezes a gente, quando o saco estoura ou então o saco está aberto, a gente esbarra com seringas, né? É complicado, né? Eu trabalho sem óculos de proteção, sem máscara de proteção. Quando o caminhão faz a compactação, quer empurrar o lixo para dentro, que estoura vidro, que sobe gases, que sobe poeira, imagino eu, né, para onde vai isso aí, né? Para os meus pulmões, né? Aí dizem, falo coisa carregada, eles dizem, mas você recebe insalubridade. Para quê? Para chegar a uma certa idade na qual eu deveria me aposentar, se é que eu vou me aposentar, né, com essa reforma aí louca que estão querendo fazer, em que condições? Me aposentar para morrer? A gente trabalha com um uniforme que quando está muito quente ele esquenta demais. E quando está frio, ele fica super gelado, né? A gente trabalha na chuva, trabalha no calor, tem colegas que trabalham no sol, eu trabalho à noite, né? Tem colegas que trabalham no sol, trabalho no sereno, trabalho sem uniforme adequado, trabalho num trajeto que para mim quando chega ao domingo, que agora eu estou no regime de segunda a sábado, até porque nos foi privado o domingo, né? Mas quando chega num regime de domingo e feriado, que eu posso estar descansando, o meu corpo não aguenta ter o lazer. Antes de entrar na Conlurb, eu pretendia fazer engenharia ambiental, para ter uma oportunidade dentro da empresa. Tinha eu a falsa visão de que a empresa ia me dar essa oportunidade. Quando eu entrei, essa esperança caiu. Por muitos anos eu fiquei desesperançoso, desacreditado da empresa. Ainda estou por conta da gestão, não por conta da empresa. Que a empresa paga o meu aluguel, a empresa paga a minha comida, né, hoje em dia, né, graças ao meu trabalho, a empresa me dá esse retorno, mas eu queria algo melhor. Gostaria de algo melhor, como já foi anos atrás, né? Onde se ralava-se precariamente, trabalhava-se precariamente, mas ganhava mais. E hoje em dia, com toda a tecnologia que tem aí, eu ainda tenho que trabalhar de um jeito retrógrado, sei lá se essa é a palavra, me desculpem, mas trabalhar de um jeito onde é que a tecnologia não é usada ao nosso favor. Trabalhar com uniforme, com calçado, sem o resto dos IPIs, né? Que não nos favorecem em nada. Mas dizem que existe engenheiro, técnico de segurança do trabalho. Agora eu faço parte da CIPA. Só fui a uma reunião da CIPA que mesmo assim não aconteceu, vai fazer 1 ano. E como entrei para a CIPA para tentar multiplicar, para tentar entender as ENR, para saber os meus limites, meus deveres e meus direitos. Mas até isso me é vetado. Eu não faço parte da reunião de CIPA. Eles acham que você tem que ter um entendimento por si próprio, que eles não têm a obrigação de te passar todos os seus direitos. O seu direito é trabalhar, trabalhar, trabalhar e não reclamar, porque se reclamar acontece o que aconteceu comigo N vezes. Em 2015 me matriculei no curso de Direito, né, para poder aprender mais sobre meus direitos e poder multiplicar isso aí. Conclua. Não aguentei. Como trabalhar e estudar nesse regime? É muito complicado, né? Gostaria de agradecer ao David Miranda, a todos que estão aí ouvindo, e dizer que temos muito mais a falar, mas muitos se omitem por medo e por represária, por assédio moral. Boa noite a todos. Ué. Muito bom, obrigado, companheiro. O próximo orador inscrito é o senhor Marcelo Gari. Não se encontra? Ah, tá, por favor.
Boa noite, eu me chamo Marcelo, estou há 7 anos na empresa, entrei em 2010. Quando eu me candidatei para fazer o concurso da Conlurb, eu me dediquei nos exercícios, né, em tudo aquilo que foi exigido para poder entrar na empresa. E passei muito feliz. Comecei trabalhando na BA, né, no caminhão de lixo. E ali eu trabalhei assim, com todo o amor, com toda a dedicação, né? Eu dava o meu sangue, né? E o trabalho, naquela época, era bem corrido, né? Porque não podia passar das 15 horas. O líder do caminhão, tanto o motorista, tinha que dar baixa lá, né? No seu trabalho, às 3 horas. Então, o serviço era bem corrido, aonde eu corria muito, né? Junto com outro meu amigo, para que o serviço viesse ter um bom desenvolvimento. E com isso, eu acabei adquirindo 2 hérnias, né, na coluna cervical, por excesso, né, ao trabalho. Os colegas até me encarnavam na gerência, diziam que eu só tinha cabeça, não tinha corpo, porque era trabalho pesado. E dali começou a minha luta. Antes de eu adquirir a hérnia na coluna, eu era elogiado dentro da gerência, pelos gerentes. Os líderes de caminhão falavam com o gerente: não, deixa esse cara aí com a gente, porque ele é muito bom, ele é bom, ele é bom. E aquilo ali, eu ficava empolgado, né? Porque, para mim, eu estava sendo reconhecido pelo trabalho que eu estava prestando ali no caminhão. Então, depois veio esse problema na coluna, devido à função que eu estava exercendo, né? E eu lembro que eu correndo na frente do caminhão, minha cabeça começou a entortar, fiquei com o pescoço torto, aqui a cervical inchou, né? E o rapaz mandou eu parar, ligou para a gerência, o gerente veio, o encarregado veio me buscar de doblô e falou: olha, você não vai poder trabalhar, vai para a clínica. Dali eu fui para a clínica por conta própria, né, com o pescoço torto, com a coluna inchada. Isso foi umas 2 vezes que ocorreu. E assim eles não me tiraram do caminhão, não me deixaram. E eu falando que não dava mais condições de eu ficar no caminhão. E dali fui abrir a CAT. Não queriam abrir a CAT porque diziam que eu tinha que ter o laudo e tal, mesmo eles vendo as minhas condições. E dali começou a minha batalha. Levei 1 ano para tirar a CAT, porque foi uma dificuldade danada para pegar o laudo médico. E eles vendo que não tinham condições mesmo, me botaram na vassoura, né? Tinha vez que eu chegava na gerência arrastando os pés, não conseguia dar passos, porque meu corpo travava todo. Eu pedindo para me deixar interno, o gerente não permitia, porque dizia que a Conlurb agia pela lei, então tinha que ser tudo pela lei. Eu falei: tudo bem, então eu vou agir pela lei. Então dali começou a minha luta contra a empresa, contra a gestão, contra a direção da gerência. Eu comecei a ir ao médico, tirei minha ressonância, fui fazendo todo o procedimento. E dali não passei mais a ser chamado: esse é o cara, esse é um bom funcionário, esse é o tal, esse é bom. Eu me senti pior do que o lixo, porque ali nós somos mal vistos, quando você não dá mais para prestar aquele serviço com excelência, né? Você não é mais visto. Você é chamado com os ossos todo quebrado,
esse não presta mais para nada, esse tem laudo. E quando é levado para trabalhar em turma, os próprios colegas, alguns colegas, não querem trabalhar com você porque acham que você vai atrasar o trabalho, né? E dali você vai passando por várias discriminações. Hoje eu estou com 7 anos, né? Veio a greve, eu fui para a greve porque eu passei a entender que nós, garis, deveríamos lutar pelos nossos direitos. Assim como foi dito aqui, pela Vitória, pelo amigo ali, que nós entramos com um grande sonho dentro da empresa. Antes de a gente fazer um concurso, é colocado nos jornais que a Colurb é isso, é aquilo, tem um ótimo salário, tem tal, mas quando nós entramos, vimos realmente qual é a realidade, né? E hoje eu tenho o meu laudo, tenho 2 restrições, né? A qual hoje eu não posso mais varrer, tento cooperar da maneira que posso, né? Até muitas das vezes aquilo que um pouquinho eu não posso, mas para poder desenvolver um pouco o trabalho da equipe eu faço, porque como o rapaz falou, o meu amigo ele falou, nós não estamos aqui criticando a Colurb, porque a Colurb é uma empresa excelente. É uma empresa que tem o 3º maior orçamento da cidade do Rio de Janeiro. É uma empresa que, aos olhos dos visitantes ao Rio de Janeiro, os turistas, enxergam a cidade como uma cidade maravilhosa. Uma cidade limpa, onde os garis eles estão nas praias, nos rios, nos morros, né, nas comunidades. Mas quem leva o crédito pela cidade chamada maravilhosa não são os garis. Eu tenho uma grande indignação comigo, uma grande indignação. Quando uma pessoa pública, ela pede um trabalho da Colurb para prestar um serviço numa praça, num bairro, e ali o encarregado leva aquela turma, os garis trabalham em raspagem, papa-mato, deixa aquele bairro brilhando, lindo e maravilhoso. Aí quando vai colocar lá uma faixa para agradecer aquela limpeza que foi feita naquele local, eu não vejo ali naquela faixa escrito: obrigado, garis, pela limpeza da nossa rua. Obrigado, garis, pela limpeza da nossa praça, do nosso rio. Isso me indigna. Eu fico indignado. Porque quem fez a limpeza daquela praça, daquela rua, daquele bairro, foi o gari, embaixo de sol, embaixo de chuva, respirando poeiras, aonde vem várias bactérias ali, e mesmo assim ainda é pressionado, fica ali sendo vigiado ali em cima pelo encarregado, porque tem que mostrar produção, né? E várias outras coisas mais. Após a greve de 2014, eu fui para a greve, né? Conheci o Célio, conheci também o Bruno, que estava junto com o Célio, né? Conheci a Lu, todo mundo. E ali viemos lutando. Eu fiquei muito feliz, porque a cidade abraçou a causa do gari, a luta do gari. E nós começamos a sofrer perseguições. Muitos companheiros foram demitidos por lutar pelos seus direitos. Eu não sabia que lutar por direito era crime. Eu não sabia que lutar por direitos quer dizer que nós queríamos derrubar a empresa. Hoje nós somos assediados na empresa, ameaçados, porque lutamos pelos nossos direitos. Eu sou um que luto pelo direito, pelos nossos direitos, luto pelos direitos dentro da empresa e na minha gerência.
Eu vejo muitas coisas erradas, e eu chego e converso com meus amigos, com as minhas amigas de trabalho. Hoje também eu faço parte da CIPA, aonde nós ouvimos na teoria de CIPA, uma teoria muito excelente, mas que na prática ela não funciona. É hoje, não só hoje, mas já vem ocorrendo. Vem faltando o poseguinho, que é o nosso calçado, luva não tem uniformes, garis só tem um uniforme só para trabalhar, quando chega em casa tem que lavar para poder ir outro dia trabalhar, porque não se tem uniforme. Ontem uma colega minha, eu encontrei ela na rua, e ela me mostrou a luva dela toda rasgada, toda gasta. Eu tirei uma foto, porque como eu sou representante da CIPA, eu falei, me dá, eu vou tirar, e na reunião da CIPA eu vou mostrar e vou cobrar, porque eu cobro, né? Então, são coisas que acontecem no meio da empresa que Conclua, companheiro. eles mostram uma coisa e não é a realidade. Para terminar, eu gostaria de trazer aqui um fato. Dessas eleições que teve, veio a eleição, veio o Marcelo Crivella, prefeito Marcelo Crivella, aonde contou com todo o apoio da categoria, aonde a categoria toda deu apoio a ele, acreditando que ele realmente viria e dar atenção e fazer, né, algo pela categoria e viesse cuidar realmente das pessoas. Mas na realidade eu não estou vendo isso, aonde eu fico muito triste, porque meu voto sempre foi dele. E se ele viesse hoje de novo, meu voto não seria dele, porque eu conheço ele já há muitos anos, né? E ele não deu atenção para os garis, não sentou para conversar com os garis. Eu conversei com ele em Campo Grande, quando ele esteve no calçadão, pegaram o meu número, mas não ligaram, não deram atenção. E hoje nós vimos aí o que acontece dentro da empresa, aonde garis estão sendo perseguidos, porque luta pelos seus direitos, estão sendo transferidos. Só para terminar, vereador, a questão de ser transferido, a permuta, é um fato que um gari, ele quer ir para um lugar mais próximo, e ele chega para a sua gerência e pede, olha, tem um colega meu que mora perto da minha, lá em tal lugar, que ele tem condições de ser transferido para aquele lugar, e eu ir para o lugar dele, porque é mais perto onde eu moro. E a gestão da Colurb coloca uma dificuldade em questão de transferência de locais de trabalhador. Fala que não dá, que não pode, mas quando eles perseguem o trabalhador, rapidamente eles arrumam uma transferência para o trabalhador. Rapidinho aparece a permuta. Então, como é que pode isso? Era uma questão também até que eu gostaria de pedir ao vereador David Miranda, para que colocasse isso em pedido assim, que politicamente, né, na gestão, que a Colurb viesse dar mais essa atenção para os trabalhadores em questão de permuta. Porque eu falo para os companheiros, não adianta vocês ficar se debatendo, eu quero ir para lá, você vem para cá, não adianta, porque isso é política dentro da empresa, e isso tem que ser mudado. Então, eu quero agradecer aqui a minha presença, a presença de todos, do Célio, do vereador David Miranda e dos demais. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. A gente passou aqui mais uma rodada de falas aí. Vou passar para a última fala aqui da mesa. Depois a gente tem mais uma inscrição aqui. O próximo orador inscrito é o Bruno da Rosa, que também é o gari da Colurb. Ele é vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Também foi um dos líderes da grande greve de 2014, que os garis aqui na cidade do Rio de Janeiro, com muita luta,
mandaram um recado para o antigo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Foi uma vitória histórica da categoria e foi quando assim o movimento realmente criou e mostrou que tinha força, e isso é uma coisa histórica realmente. Então, Bruno, a palavra é com você. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Eu não sou muito bom para usar isso aqui não, mas vou tentar fazer o possível. A gente precisa localizar como está a discussão das condições de trabalho na Conlurb. Nós vivemos um ataque dos governos, tanto federal, como estadual, como municipal. A Conlurb é a maior empresa de limpeza urbana da América Latina. Mas ainda assim a gente vive como escravos. Escravos somente pelo fato de ser negro, não. Escravos porque a rotina de trabalho cada dia se coloca mais dura para o conjunto da categoria. Eu queria dar um exemplo aqui. Em 2014, em 2015, eu fui da Comissão de Negociação dos Trabalhadores. Também fui demitido, também fui perseguido e também fui massacrado, assim como alguns companheiros daqui. E nesse período, companheiros, a gente teve o apoio da Conlurb, dos garis, porque durante 11 meses eu fiquei fora da Conlurb e durante 11 meses os companheiros sustentaram o meu salário e garantiram a minha sobrevivência, da minha e da minha família. Eu queria deixar isso registrado. Por que eu estou colocando isso, companheiros? Embora a Conlurb seja a maior empresa da América Latina, nós estamos vivendo um ataque duro. Os governos de conciliação, os governos burgueses, estão aplicando a retirada de direitos. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência é um ataque do conjunto dos trabalhadores, não somente dos garis. E depois, no segundo momento, eu vou colocar isso de forma mais clara. Mas eu queria trazer um exemplo claro aqui, um exemplo de vivência. Eu fui reintegrado, estamos na gerência do Norte Shopping, eu fui eleito pelo conjunto dos trabalhadores, a CIPA, para representar aqueles trabalhadores daquela gerência. Naquele momento, companheiros, a gente tinha uma responsabilidade fundamental, que era denunciar as condições de trabalho, mas muitos companheiros aqui não conhecem as condições de trabalho. Eu digo da coleta, que dá 2 viagens com 15 toneladas ou 12 toneladas com 2 ou com 3 homens. Eu digo a falta de luva, a falta de vassoura, a falta de borzeguinho, a falta de condição mínima de trabalho. Porque a Conlurb pode ter mudado seus gestores, mas não mudou os mesmos ataques que, na era do PMDB, está acontecendo na era do Crivella. Houve uma mudança de cadeiras, mas não houve uma mudança estrutural, companheiros. Por que eu digo isso? Porque a Conlurb também se organizou. E é importante dizer isso, porque a Conlurb cooptou as principais lideranças do movimento. Se venderam ou intimidaram como dezena, porque esse plenário era para estar cheio. Mas intimidaram e intimidam dezenas de trabalhadores. Trabalhei com uns 2 ou 3 aqui. Russo, Daniel, trabalhei com eles. E desde lá a gente era de luta, de resistência, para combater esses ataques. Porque, companheiros, eu sou de uma gerência que tem um cubículo. A companheira falou do banheiro aqui. Ela tem um banheiro. A gente tem 10 trabalhadoras que tem um cubículo. Que é um cubículo que tem um chuveiro e tem que tomar banho uma por vez. A gente está discutindo condições mínimas de trabalho que a gente não tem. A gente está discutindo a falta de caminhão, a retirada de caminhão, porque sobrecarrega o companheiro da coleta ali, sobrecarrega outro companheiro, porque retirar caminhão é dobrar trabalho, é assédio moral físico. E a nossa CIPA sempre esteve a serviço disso. Nossos companheiros sempre tiveram a serviço de construir uma alternativa, de luta. É por isso que todas as batalhas que a gente deu, foi para garantir direitos. E nesse sentido, eu acho que é fundamental, diante dos inúmeros ataques,
Diante das inúmeras arbitrariedades da Conlurb, de troca de cargo, a Conlurb hoje funciona com PMDB. Se eles quisessem passar o projeto de reforma trabalhista e reforma previdenciária, ou a própria privatização da Conlurb, essa casa, na sua grande maioria, estaria votando a favor desse projeto, exceto nossos companheiros do PSOL. A gente tem total clareza disso. Por que eu estou dizendo isso, companheiros? Porque há um marco. Em 2009, o Ministério Público do Trabalho autuou a Conlurb pelo simples fato dos trabalhadores não tirarem hora de almoço, dos trabalhadores não terem descanso semanal e dos trabalhadores todos os dias cumprirem mais de 2 horas de trabalho. Mas em 2009, em 2014 o cenário se muda. Em 2014 os trabalhadores saem para lutar, mas os trabalhadores saem em conjunto, porque a categoria naquele momento precisava de condições básicas e mínimas de trabalho. E a gente avançou. Mas a Conlurb também tem uma política para o conjunto dos trabalhadores que diziam liderança. Em 2015, a gente sai para uma luta, uma greve muito mais forte, na qual a Conlurb tinha um plano de contingência. Ou vocês passearam pela cidade do Rio de Janeiro e não viram? Aproveitaram da pobreza para garantir a limpeza do Rio de Janeiro e mesmo assim não conseguiu, porque a gente garantiu nos piquetes, na ação direta, o que nós queríamos. E ali estava a força da maioria. Ou vocês não lembram as diversas comissões que foram rebaixadas quando não seguiam a direção do movimento? Eu estou dizendo isso porque a gente vai ter uma tarefa fundamental. E essa tarefa não cabe ao Bruno, porque eu construo o combate dentro da categoria, todos os companheiros sabem. Essa tarefa requer maior unidade do movimento para derrotar os ataques do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, companheiro. Porque é inadmissível uma casa que preza pelo conjunto dos trabalhadores, a Conlurb recebeu um ofício e o presidente não vir, ou ninguém vem responder pela Conlurb. E, companheiros, a gente está diante dos maiores ataques que a Conlurb tem. A reforma trabalhista quer dizer retirada de direitos, companheiro. E isso, se nós esperarmos da grande maioria dos vereadores, eles vão conseguir. Mas a greve de 2014 e 2015 deixa um marco para a gente. Que tudo que foi conseguido foi a serviço de luta. Luta do conjunto dos trabalhadores. É muito importante esse espaço que o David Miranda está colocando aqui. É fundamental. Mas a gente tem um trabalho. Foi relatado aqui que temos vários companheiros de CIP. O companheiro Daniel também está ali, que é cipeiro. E a gente tem uma tarefa fundamental na nossa avaliação. Na nossa avaliação é preciso organizar, é preciso garantir que todos os cipeiros, todos os grevistas, piqueteiros, que estiveram na luta de 2014 e 2015 e continuam organizando a resistência, estejam na CIPA. A CIPA é um instrumento fundamental para a gente garantir a resistência. Por que eu digo isso? Porque lá no Norte Shopping a gente está cobrando. A gente pediu uma explicação. Por que não pagaram 14º? Por que as condições de trabalho estão assim? A CIPA é para servir, para organizar os cipeiros em cada local de trabalho, mas para organizar também demandas muito maiores, como a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Porque de uma demanda que vive, é preciso unificar o conjunto da categoria. E isso, companheiros, é uma tarefa que está colocada para o conjunto dos trabalhadores. A gente tem que sair daqui com uma proposta, a gente tem que ter um encaminhamento aqui. Não é possível que estamos sofrendo um tanto ataque, não é possível que as condições de trabalho estão péssimas, estão retirando caminhão, estão retirando mão de obra, estão diminuindo o domingo para não trabalharem. Sabe o que é R$300 ou 150 num salário que ganha R$1.100? É muita coisa. Sabe por que eles não estão deixando de trabalhar? Porque estão reduzindo custo. Reduzir custo é retirar direitos, companheiros. A feira que fazia com 10 está fazendo com 2. E nesse sentido, é preciso que a gente discuta e encaminhe. A gente quer ouvir a Conlurb. A Conlurb tem que apresentar a caixa preta. Qual os salários dos gerentes, dos diretores, dos coordenadores. A Conlurb precisa dizer para a gente. A população quer saber e os trabalhadores têm que saber.
Porque o que a gente lutava em 2014 e continua lutando em 2017 é pela continuidade de uma Colurb a serviço dos trabalhadores. Porque esse foi o lema. Uma Colurb tem que atuar a serviço dos trabalhadores. Não é loteando cargo para o PMDB, para uma dezena de partidos. Não é cooptando gente, porque tem muita gente que vai fazer luta. Nós estamos vivos. E a categoria está viva. Então, uma linha fundamental é isso, tem que organizar por aí. Porque os ataques não vão passar não vão parar por aí. Os ataques vão vir muito mais fortes. É preciso ter o parlamento, mas é preciso que a gente organize na base a resistência. O parlamento vai ser um local que a gente vai denunciar como estamos fazendo aqui, mas a resistência está na categoria. Porque quando a categoria sabe dos seus direitos, porque quando a categoria se organiza e se unifica, em 2014 a gente mostrou isso, em 2015. Não tem ninguém que segure. E isso é uma tarefa fundamental. Por isso que eu aceitei o convite e sinto muito agradecido, David, por essa proposta, por esse convite para discutir, mas para encaminhar. É preciso sair daqui com uma audiência pública. É preciso mobilizar os vereadores para que se tenha uma audiência pública. Porque se não tem audiência pública, a gente não consegue. A gente quer saber de tudo o que está acontecendo, a gente quer saber como vai organizar e a gente quer saber e vai dizer que a gente está na luta hoje, ontem, amanhã e quando vir. Porque eu fui eleito a CIPA, eu sou resistência e eu sou oposição à direção do sindicato, porque eu acredito que os trabalhadores de base têm a força. É possível construir uma direção para derrotar os ataques, tanto do governo, tanto dos patrões, e construir uma resistência a serviço da categoria, companheiros. É isso. Muito obrigado, companheiro. Eu gostaria de registrar a presença do excelentíssimo vereador Tarcísio Mota, do PSOL. Tarcísio está sempre na luta junto com a gente e tudo que for tirado aqui, nós temos reunião de bancada, a gente vai passar isso em frente e a gente vai estar nessa luta junto, sempre. O próximo orador inscrito é o professor Josemar, que dispõe de 5 minutos. E agora as inscrições estão finalizadas, tá? Boa noite a todos e todas. Saudar o meu amigo, companheiro e camarada, vereador David Miranda, que está fazendo essa audiência. Saudar o Círculo Laranja, Célio, guerreiro de longas datas, Lornelas, Bruno, a assessoria do David aí que está presente, o vereador Tarcísio, que é companheiro também, meu companheiro de faculdade, longas épocas. E eu não sou da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de São Gonçalo. E venho aqui saudar essa audiência em nome do PSOL de São Gonçalo, da qual eu sou o presidente. E vejo e me deparo que as questões relacionadas à qualidade do trabalho é muito similar, né? Vejo também que as gaiatices e que as grandes enganações feitas pelo governo são quase as mesmas, só que com uma diferença. Aqui, os trabalhadores estão muito mais avançados e organizados num sistema de oposição à atual direção do sindicato e que se consolidam através de uma mobilização que vem desde 2013, né, que colocou em xeque, né, os governos daqui presentes, dessa região. E é nesse sentido que eu quero debater. Primeiro porque existe uma concepção na sociedade de que o gari é apenas um recolhedor de lixo, reduzindo o seu papel. Na nossa visão, o gari é um profissional de saúde ambiental. E o lixo assim tem que ser entendido. Porque os dados já demonstram que a cada pessoa, numa cidade urbana, metropolitana, como é a cidade do Rio de Janeiro, Célio, cada pessoa produz 1,2 kg de lixo por dia. Se levarmos em consideração a cidade do Rio de Janeiro, né, eu não sei os dados concretos, específicos, mas aproximadamente daria isso. Daria uma faixa de 8.000 toneladas de lixo por dia. 8.000 toneladas de lixo por dia. Se eu estiver equivocado, me corrijam. Mas se levarmos em consideração os dados de pesquisa relacionados a essa área, 17, então
esse número aumenta, porque aqui o consumo na capital ainda é maior do que na média de uma região metropolitana. Numa região metropolitana, 17 no estado. Então, na cidade, pelo menos nas áreas mais metropolitanas, dá uma faixa de 1,2 kg. E é nessa direção que eu quero debater. Primeiro que vem aí algumas questões. Primeiro é de que o lixo não é um problema. O lixo não é, ele traz dinheiro e traz recurso. Porque se você tem, numa faixa, 8 mil toneladas por dia, disso, se você tiver um trabalho de recolhimento, de separação, separação de materiais, de destino desses materiais, esse material gera recurso. E aí, sempre quando tem alguma coisa pública que gera recurso, vem sempre uma proposta de sucateamento / a médio prazo privatização. Então, é uma luta central estar fazendo esse debate em relação à privatização. Outra coisa também que passa, quando nós temos aqui o trabalhador que é tratado apenas como alguém que recolhe lixo e não é incompreendido na sua compreensão total de um agente de saúde ambiental, falta uma perspectiva de plano e cargos e salários para este agente. Teve um colega aqui que disse aqui, eu gostaria de ser um engenheiro ambiental. E está correto, dentro da perspectiva de crescimento dentro da profissão. Né? Porque esse é um debate que existe, inclusive em locais onde não se tem há uma precarização maior do trabalho, inclusive tem dificuldade, né, em cidades menores, que não tem um trabalhador com um sistema estatutário, de ter recrutamento de trabalhadores para serem garis, porque o trabalho do gari é um trabalho que também requer um grau de especialização geográfica sobre uma determinada comunidade e sobre um determinado local. Isso é uma realidade também que existe. Outra realidade que nós vemos também é a presença constante de assédio moral, de diversos tipos. Né? Assédio moral tanto direto das chefias, que são cargos comissionados, indicados por políticos que controlam determinadas regionalidades, até o assédio moral levantado aqui pela Vitória, que é um assédio que tem a ver diretamente com a transfobia e com a homofobia que existe na nossa cidade. Fora o assédio às companheiras mulheres, né, que são tidas por esse tipo de governo como um trabalho de menor função, porque aparentemente é visto como um trabalho de força, trabalho que carrega peso e essas coisas mais, que é um conjunto de preconceitos que são criados junto às companheiras. Outro trabalho também é a falta da discussão da insalubridade. A insalubridade geral do trabalho, mas também a insalubridade para o trabalhador da varrição, que começa a ter problema de coluna, para o trabalhador também que trabalha na coleta, né, e para os diversos setores dentro da CLIM. Então, todo esse conjunto de coisas, eu posso estar aqui falando genericamente, porque eu não sou da cidade do Rio de Janeiro, eu não domino na sua especificidade, mas só participo lá na minha cidade, e até por estudar também, porque eu sou professor na área ambiental, dessa discussão, e vejo que há um conjunto de reivindicações, e ouvindo cada fala aqui, vejo que são as mesmas, e que o desrespeito, ele é sempre presente. E quero dizer que nós temos a questão também, né, que é uma questão muito importante, e que não pode ficar de fora desse debate, que são, além dos ataques feitos pelos governos que visam privatizar, sucatear cada vez mais o que é público, é a questão da invisibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras. Que é o quê? Alguém aqui colocou muito bem, não se tem faixa agradecendo ao gari porque a cidade está limpa. Né? Mas os garis já provaram que são importantíssimos nesse debate e mostraram isso nas greves de 2013 e de 2014. Se não tem o trabalho dos garis, se não tem o trabalho dos trabalhadores da CLIM é Niterói, da Colurb, a cidade para. Quanto mais a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade pautada na lógica do consumo e do consumo capitalista, que cada vez mais se reproduz, né, a ponto de se tornar um local de um consumismo exacerbado, onde coloca em risco, inclusive, a qualidade de vida dos seus moradores e dos seus habitantes. Por último, eu quero saudar a essa iniciativa, saudar o mandato do David Miranda, ao vereador David Miranda, ao Célio, ao Círculo Laranja e a todos aqui presentes por esse debate, ao meu amigo Vilmar Torres, de longas datas, ao Tarciso e a todos que estão aqui, porque esse debate tem que ser entendido como uma parte de um debate que visa ampliar as condições dos trabalhadores e visa também melhorar a qualidade
do sistema de coleta na cidade do Rio de Janeiro. Porque o sistema de coleta da cidade do Rio de Janeiro não vai ser melhor se a vida dos trabalhadores que fazem essa coleta também não for. E é nesse sentido, estamos juntos, valeu! O próximo orador inscrito é o excelentíssimo vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, caro companheiro, colega de jornada aqui desse plenário, David Miranda. Serei breve, vim aqui só fazer uma saudação. Queria saudar aqui ao Célio e a todo mundo do Círculo Laranja. Queria saudar o Bruno, companheiro de lutas, a Vitória, saudar todos vocês, saudo todo mundo que está aqui nessa excelente iniciativa de fazer uma reunião para debater os problemas dos trabalhadores, daqueles que são talvez trabalhadores fundamentais na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós vivemos numa cidade onde o prefeito governa em nome da crise e não em nome da população. O prefeito que foi eleito prometendo cuidar das pessoas, hoje só cuida de uma tal de crise, né? Não cuida das pessoas, cuida de uma tal de crise. A crise virou desculpa para tudo. Virou desculpa para retirar direitos de trabalhadores, para não pagar 14º salário, para retirar promessas de campanha, a campanha ficou lá para trás, virou desculpa para aumentar a IPTU quando dizia que não ia aumentar. A crise é um verdadeiro modo de governar. Mas ela é um modo de governar, mas ela não é um dado da natureza. A crise não existe porque, como os furacões lá, nem eles são exatamente um dado completo da natureza. A crise foi fabricada por um modelo de cidade que vocês, garis, enfrentaram muito bem naquela greve histórica, de um modelo de cidade excludente que não olha para os trabalhadores dessa mesma cidade, não olha para os garis, não olha para os camelôs, não olha para os rodoviários, que são trabalhadores tipicamente urbanos e que hoje resistem, mas que infelizmente ainda são atacados tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Hoje, por exemplo, aqui nesta mesma casa, estávamos tentando votar uma lei que está aqui desde 2010, tem 7 anos, e ainda assim não foi votada, porque era uma lei que favoreceria, que melhoraria a vida dos camelôs dessa cidade. Aqui hoje também tivemos uma CPI dos ônibus, uma reunião em que a gente sabe do problema da dupla função dos motoristas que continuam explorados. Dessa mesma forma, vocês estão aqui hoje para poder verificar quais são os direitos que podem ser reivindicados por esta casa e mais do que por esta casa, pela luta de vocês mesmos. Por isso, eu queria inclusive deixar aqui a minha saudação dizendo que nosso mandato está a serviço dos garis da cidade do Rio de Janeiro, está a serviço dos direitos que a gente pode arrancar, muitas vezes nas brechas que o sistema dá, na possibilidade que a mobilização social que empurra essa base dos diferentes governos que aqui estão. E, ao mesmo tempo, dizer, né, a gente está aqui no meio de um processo nacional em que se ameaça privatizar tudo, e a Conlurb é sempre aquele belo exemplo que a gente diz, que é uma empresa pública que dá certo. Ela não dá certo por causa da administração das prefeituras, ela dá certo por causa do trabalho de vocês. E por isso é que a gente defende que é o público que dá certo e não os interesses privados que governam esses de sempre. Saudação do nosso mandato, estamos juntos na luta, só a luta muda a vida. O próximo orador inscrito é o senhor Ailton dos Santos, que dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Ailton dos Santos. Eu vi muitos companheiros falando aqui a respeito da Conlurb, mas eu acredito que poucos têm o tempo que eu tenho de casa. Tá? Eu tenho 54 anos de idade. Tá? Metade da minha vida foi dedicada à Conlurb. São 27 anos de empresa e acho que vocês não sabem do principal. Quando eu entrei, o salário da Conlurb realmente era ótimo. A casa que eu tenho hoje, o terreno, eu comprei com o dinheiro de uma férias na Conlurb. Hoje vocês podem juntar 10 férias que vocês não conseguem dar entrada em um terreno. Hoje o gari, para se alimentar, além dos R$900 que ele ganha, ele tem que colocar mais 600 para poder ter uma alimentação decente. No meu tempo, além de ter um ótimo salário, né, nós tínhamos transporte, tínhamos muita coisa. Quando a Conlurb começou a mudar,
de 92 em diante, quando veio, então, o prefeito César Maia. Esse cara começou a abrir a privatização e a Conlurb para empresário. Nós tínhamos na Conlurb 4 gerentes, o resto era chefe de seção e fiscal. Hoje nós temos 24 mil funcionários, desses 4 mil, acredito que só 13 mil, digamos de 13 a 16 mil são garis. Isso é a máquina que move a empresa. O resto são cargos políticos, são cargos comissionados, são pessoas indicadas, são apadrinhados, tá? E ali retém parte do salário que essa mão de obra, tá, barata que é do gari, está levando. Hoje nós temos coordenador, não sei para quê, assessor de coordenador, não sei para quê, diretores, não sei para quê, tá? Gerente adjunto, encarregado 1, 2, 3 e ao sul. E coisas que eram feitas com pouquíssimas pessoas. O cara da Zona Sul, ele comandava toda a Zona Sul de Botafogo. Do centro, o cara comandava uma grande parte. De Madureira, o cara comandava até Marechal Hermes. Marechal Hermes, o cara comandava Bangu. Até Pavuna. Bangu tinha um gerente e outro em Santa Cruz. Agora, cada portinha da Conlurb que se abre tem um gerente adjunto, um chefe de seção, vários AUSUs. E nesse grupo que inventaram, tá, de cargos na Conlurb, está aí onde estaria o dinheiro do gari. Tá? Os políticos que entraram pela janela, nesses últimos anos, a janela que foi aberta pelo César Maia, está corroendo a nossa empresa. A Conlurb dos últimos 6 anos passou a ser uma empresa pessimamente administrada. Tudo que se tinha de bom nessa companhia está sendo jogado pelo ralo. Tá? Falamos muito na greve de 2014, foi a greve que foi mais badalada e deu certo por um motivo. Nós não demos ao prefeito tempo de plano de contingência. Armamos toda a greve pelas redes sociais e quando a greve, começamos a planejar em setembro de 2013. Quando a bomba explodiu em 2014 e os infelizes do sindicato nos virou as costas, o Célio assumiu a frente da greve, junto com alguns companheiros, levando até aquela vitória. Em 2015, nós permitimos que eles tivessem um plano de contingência e foi aonde nos arrebentou. Tá? Podemos fazer mais greve? Podemos. Mas podemos usar nossas redes sociais, tá? Sem que a diretoria pense e usando a cabeça, tá? E o apoio que nós temos dos nossos vereadores e grande parte da população que continua até hoje apoiando e abraçando o gari. Não estamos sozinhos, estamos com salário defasado. E outro detalhe, temos que pensar, quando se procura as direções para pedir, temos que parar de pensar em dinheiro, porque o dinheiro acaba, mas os benefícios são coisas contínuas. Tá? Tanto é que o prefeito tem vontade de te cortar o teu 14º, mas como foi um direito adquirido, ele vai ter que passar por cima de toda a companhia e da nossa Câmara de Vereadores. E creio eu que mesmo sendo o PMDB comandado por Jorge Felipe, tá? E vocês esqueceram da Dama de Ferro, que é a doutora Rosa Fernandes, não vai ser aprovado. Vamos continuar como gari, tá? Eu podia estar em casa sentado como muitos estão, mas eu estou aí com 27 anos de companhia, praticamente aposentado, mas se eu pensar só em mim, quem está entrando agora vai comer o pão que o diabo amassou. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou estar lutando com os amigos do Círculo Laranja e com todos aqueles que apoiarem uma instituição chamada Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Parabéns, companheiro, pelo seu desempenho e pela luta. A gente tem sempre que lembrar
que tem uma outra geração, como foi bem falado aqui, sobre as tal reformas, que eles põem um nome bonito, mas de reforma não tem coisa alguma, né? Então, o que a gente está passando aqui na cidade, sim, com a classe, como muito bem o Bruno colocou aqui, a gente precisa ter uma organização também dentro da classe para essas reformas que estão vindo aí. E é muito importante a gente começar esse primeiro passo aqui. O próximo orador inscrito é o senhor Caetano Nunes, que dispõe de 3 minutos. Acabou aqui, depois vamos para a mesa. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Caetano, eu trabalho agora no mandato do vereador David Miranda. E eu, enfim, nunca fui na Gari, mas eu resolvi falar para agora no final, no encerramento aqui, caminhando para o encerramento da atividade, para vocês também voltarem para casa com um elogio importante que a minha vida tem para vocês, garis. Eu sou jornalista, né, de formação, trabalho como jornalista há 16 anos em Porto Alegre, onde eu nasci, trabalhei em São Paulo, trabalho no Rio de Janeiro já há 10 anos. E a verdade é que eu já cobri realmente muitas greves, cobri muitas categorias, muitas lutas, e não houve luta, não houve categoria que me emocionou mais de estar próximo, de ver, de escrever, de fotografar, de filmar, como a categoria dos garis do Rio de Janeiro. Isso foi muito importante, inclusive, para as decisões que eu fiz na minha profissão, na minha vida, onde estar, com quem lutar. Eu trabalhava na Rede Globo até 2013, e por diversas discordâncias políticas, eu saí da TV Globo, e aí em 2014, logo no início de 2014, eu estava ainda descobrindo o que eu ia fazer com o jornalismo, como é que eu ia trabalhar, e ter conhecido vocês nas ruas, ter conhecido, me lembro de vários que estão aqui na greve, do Célio, do Bruno, da Lu, de muitos que estão aqui também no plenário, realmente eu percebi que eu devia fazer um jornalismo olhando para essa galera que não conseguia botar sua voz na Rede Globo. Eu via o que o Globo fez com o Célio, o que o Globo fez dizendo que a greve dos garis era uma greve de massa de manobra, dizendo que o garotinho estava por trás da greve, e eu conseguia ver lá vocês na Major Ávila reunindo, conversando, decidindo por vocês. Então, quando eu fui convidado para trabalhar no mandato do David Miranda, era um dos compromissos que eu tinha comigo mesmo de conseguir também, mínimo que seja, queria conseguir bem mais do que a gente consegue sempre, né? Mas era importante e segue sendo importante, não é ajudar, mas construir com vocês alguma coisa fundamental, porque, aí encerrando o que eu quero falar, quando em 2014 vocês estavam na greve, eu me lembro que muitos de vocês levavam contra-cheque para as manifestações. E aquilo ali me deu um mal-estar tremendo na minha vida, porque eu já trabalhava como editor de vídeos, né? Eu trabalho como editor de vídeos, e aí eu via o que o meu vídeo valia, quanto me pagavam para o meu vídeo, e via o que vocês o mês inteiro varrendo, segurando o chorume, com luva rasgada, o que vocês recebiam. Então, aquilo ali me emocionou muito, segue me emocionando, e eu gostaria que vocês soubessem que não é só a categoria de garis que se emociona com vocês mesmo, tem mais gente que se emociona com vocês, e a gente quer que cada vez mais gente se emocione com o trabalho, e com o trabalho maravilhoso que é feito. Isso eu acho que é um ponto importante, a gente aqui falou algumas vezes, mas isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Eu já viajei bastante pelo Brasil, não existe cidade tão bem limpa, tão suja quanto a nossa, quando a gente sai da praia, e tão limpa quando a gente chega. Não existe carnaval tão sujo quando a gente sai, e tão limpo quando a gente chega. Então, eu queria parabenizar vocês e agradecer por essa diferença que vocês fizeram na minha vida também, tá bom? Então, galera, a gente vai passar agora para a mesa. Eu vou fazer o contrário do que a gente fez, para o pessoal que está aqui na mesa fazer as considerações finais. Então, eu vou começar com o Bruno da Rosa, e aí depois eu passo a Vitória e depois para o Célio. Quanto tempo? Não, acho que não... 3 e 5. Tá ótimo. Primeiro, agradecer ao mandato do David aí, parte dessa luta, dessa resistência. E aí eu me pergunto que, na minha avaliação, a gente tem que ter alguns encaminhamentos, assim, e a partir da bancada do PSOL,
o David vai discutir bem isso aí, e a gente está propondo que tenha uma audiência pública, o desdobramento, enfim. Mas eu acho que é uma tarefa primordial, essa tarefa que a gente dá continuidade à resistência, à luta e à organização dos trabalhadores para a construção de uma luta, para a continuidade de uma luta, para a garantia de direitos. Tarefa essa que é muito árdua e muito difícil e muito dura, porque dia após dia os companheiros são perseguidos, somos perseguidos, somos intimidados, mas a gente tem um compromisso com o conjunto dos trabalhadores. Porque o que está colocado aqui hoje para o movimento sindical é que precisa construir novas direções no trabalho de base, pelas CIPAs, pela organização do conjunto dos trabalhadores, para enfrentar os ataques da reforma da Previdência, reforma trabalhista, e todas as condições que estão colocadas, não só no nível da Conlurb, das condições de trabalho dos companheiros, mas no nível nacional, nos ataques que estão tentando retirar direitos e fazer com que os trabalhadores paguem pela crise. Vai um recado para todos os governos. Se depender de nós, os trabalhadores não vão pagar pela crise, que vai ter luta, vai ter organização, vai ter movimentação de base e vai ter resistência como sempre teve. Esse é o recado que eu quero deixar para essa casa, esse recado que eu quero deixar para os companheiros, fundamental a unidade para construir a luta e a resistência dos trabalhadores da Conlurb, se somando com os trabalhadores que estão em luta. Tem um momento fundamental, que tem uma greve dos trabalhadores do Correio, que estão fazendo resistência, porque está colocada a privatização para esses companheiros, e a gente precisa lutar e organizar contra os ataques do governo nacional, federal, estadual e municipal, companheiros. Vai ter luta, o Gari acordou e não daremos nenhum passo atrás. Agora a companheira Vitória, que dispõe de 3 a 5 minutos. Bom, gente, vou ser rápida de novo. Primeiramente, eu queria agradecer ao David Miranda, a sua equipe, doutora Samara, Caetano, Bárbara, e ao restante que não está aqui presente. Agradecer ao Célio, que foi o intermédio de Célio que eu cheguei até o David Miranda. E agradecer à família Círculo Laranja por ter me abraçado. Recebi muitas mensagens de carinho pelo Facebook, pelo WhatsApp. E agradecer por tudo. E vamos em frente. Juntos nós somos fortes. Se eu venci a depressão, se eu voltei da morte, a gente pode voltar também. Agora o companheiro Célio. Quero agradecer novamente pela oportunidade ao vereador David Miranda. Quero também agradecer ao jornalista Caetano, que hoje está no seu mandato, vereador, e que ele cobriu várias vezes o nosso movimento de greve, com ética, competência e transparência, sem omitir nada. É bom deixar claro aos trabalhadores da Conlurb que o vereador Felipe Michel pretende aprovar nesta casa um projeto de lei 117/17, que é confeccionar o uniforme dos garis com marcas de empresas fortes. E com isso, quem ganha? Será que os garis vão ganhar? Será que a Conlurb vai ganhar? Ou vai ser as empresas que estão inseridas dentro da Conlurb, ganhando enormes valores em dinheiro do povo, é claro. Então, precisamos também se mobilizar e debater com o vereador Felipe Michel, no qual o vereador David Miranda, juntamente com o Círculo Laranja, está colocando também algumas emendas para ver se melhora a situação dos trabalhadores da Conlurb. Bem, os depoimentos relatados hoje nesta casa dos garis é triste, real e dolorosa. Ela reflete o quanto estamos atrasados em relação à valorização da vida humana. Os gestores da Conlurb
reproduz, sim, o regime colonial. Carregam dentro de si o potencial escravocrata. Reproduzem a função dos verdadeiros capitães do mato, de perseguir, de punir e de demitir de forma covarde aqueles que lutam pelos seus direitos. A maior parte dos garis são negros, negras, pobres, favelados, sim, com honra e com orgulho. Carregamos nas nossas veias o sangue daqueles que lutaram para um país justo e um país igualitário e fraterno. Não vamos abandonar a nossa luta. Acreditamos que é possível lutar e conquistar. Os garis não são escravos. Garis são pessoas. Portanto, senhor vereador, pela sua atitude de coragem e hombridade, muitos vereadores desta casa não vieram. Muitos não vieram. Vieram Tarcísio Mota e outros abandonaram. Sabe por que abandonaram? Porque não têm responsabilidade. Fazem dessa casa um balcão de negócio. Faz dessa casa algo para conseguir cargos dentro da Conlurb. Nós pedimos carecidamente que os vereadores dessa casa, que foram eleitos para fazer leis para o povo do Rio de Janeiro, que faça que o prefeito Marcelo Crivella e o presidente da Conlurb cumpra com a lei da transparência e mostre o salário do presidente da Conlurb, dos seus assessores, dos seus diretores e dos seus gerentes. A população contribui para isso. E a população precisa saber para onde está sendo destinado o seu dinheiro. Todos sabem o salário dos garis, mas não sabemos os altíssimos salários desses gestores. Lixo não é problema. Pelo contrário, lixo é uma solução. Se tivermos boa vontade política e responsabilidade administrativa, podemos deixar um legado para as futuras gerações de uma cidade sustentável. Muito obrigado a todos. Bom, vai ser meio difícil falar depois do Célio, né? Muito boa a fala, companheiro. Então, a gente chegou à parte da gente fazer uns encaminhamentos. Eu acho que essa foi uma reunião muito produtiva. A gente conseguiu expressar vários problemas que acontecem na organização. A gente conseguiu ter ideias. A gente tem mais ideias. Se vocês tiverem ideias de PLs aqui, que são projetos para casa, vocês podem entrar em contato com o mandato também. Eu fiquei muito feliz de escutar o relato, tristes relatos que a gente sabe dos trabalhadores aqui sendo massacrados, né, dentro da Conlurb. Então, a gente precisa fazer algumas exigências para eles. A gente tem como fazer requerimento de informação diretamente para a prefeitura, então a gente vai começar a fazer as perguntas. Então, seria muito interessante que vocês pudessem se organizar e enviar essas perguntas que a gente vai fazer para a prefeitura. Acho que tem algumas aqui básicas que a gente quer saber sobre o material, a composição do uniforme de vocês, salário dos cargos que estão lá, que a gente pode tentar pedir também. Tem várias situações que a gente pode fazer aqui, mas eu acho que com muita urgência, mais do que isso tudo, a gente precisa fazer uma audiência pública. Então, eu vou, na próxima terça-feira, me comprometer a enviar uma carta para todos os vereadores aqui da casa, inclusive os vereadores que fazem parte da comissão especial que tem aqui para a Conlurb, para poder convidar esses vereadores para construir uma audiência pública aqui na casa, forçando os poderes públicos a responder sobre essas questões, sobre o material, a luva, as horas de trabalho, os locais de trabalho e por que os cortes de domingo, feriado e tantas outras questões que vocês vão ajudar a elencar, porque são muitas questões e é bom a gente também trabalhar nisso junto para conseguir elencar isso. Então, eu acho que essa foi uma noite muito proveitosa
E eu espero muito esse documento que vocês vão ajudar a gente a fazer construção. E na terça-feira eu falo com os vereadores aqui e a gente talvez consiga botar o governo na parede e esse Bruno o quê? Bruno, o presidente da Colurb? Gustavo Pucci, para responder as questões que a gente vai estar colocando aqui, tá bom? Então, eu dou como fechada essa sessão e agradeço a todos aqui. Muito obrigado. Boa noite.